querido irmão, querida irmã. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estamos aqui mais uma vez trazendo palavras do Senhor para a sua vida, o estudo da palavra, coisas que Deus tem colocado no nosso coração, o que Deus tem a nos ensinar. Nós estamos aqui para compartilhar, como já temos feito. A você que não me conhece ainda, não tem visto os vídeos, sou Mateus da Igreja Presbiteriana de Bacaxá e temos aqui semanalmente mandado palavras, fazendo vídeo com estudos da palavra do Senhor. Este mês, alguns dias já, algumas semanas, nós estamos tratando sobre alguns imperativos, algumas ordens que Deus tem nos dado, que nós devemos cumprir em relação ao nosso próximo. Como na Bíblia traz várias expressões que dizem uns aos outros o que nós temos que fazer em relação ao nosso próximo. Jesus mandou a gente amar ao próximo como nós mesmos, e nos mandou nesse amar várias ordenanças junto com ela que nós devemos fazer em relação aos nossos próximos, ao nosso próximo, ao nosso irmão. Nós já falamos sobre encorajar um ao outro, dar força, dar ânimo. Já falamos sobre exortar, sobre ensinar, sobre ajudar o próximo a levar as suas cargas. E hoje nós vamos tratar de outro imperativo tão importante também na nossa caminhada, na nossa vida em comunidade, que é o orar uns pelos outros. Todos nós cristãos sabemos como a oração é importante, como é valoroso para nós poder orar, nos achegar diante do Senhor. A oração meio de graça que Deus nos deu para entrar em comunhão com Ele, para colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Porque Ele diz que quando orarmos, no fechar a nossa porta, entrar dentro do nosso quarto, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender segundo a sua vontade. É um mandamento de Deus orar, buscar comunhão com o Senhor. E graças ao sacrifício de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai em oração. Nós podemos orar sem outra pessoa orar por nós, sem precisar disso. Nós mesmos podemos orar diante do Senhor e Ele nos ouve e nos atende. Mas por que nós oramos? Nós oramos para que Deus saiba das nossas necessidades? Claro que não. Deus já sabe mesmo antes da gente falar, mesmo antes da gente passar por elas. Deus já sabe, conhece cada uma das nossas necessidades. Então nós oramos não para que Deus saiba, tome conhecimento das nossas necessidades, dos nossos pedidos, mas nós oramos para demonstrar, reconhecer a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor. Nós oramos, colocamos diante de Deus nossas necessidades, porque nós sabemos que sozinhos nós não podemos, nós não temos condição de resolver os nossos problemas e suprir as nossas necessidades. Por isso nós dependemos do Senhor. Isso é a oração. A oração é o meio de nós mantermos comunhão com o nosso Deus e também nos envolver nos propósitos que Ele tem para nós. A oração não muda a vontade de Deus. Pelo contrário, a oração é para que nós nos adequemos à vontade de Deus, para que Ele nos ajude a viver da forma adequada e cumpra os seus planos, não os nossos, mas cumpra os planos dele na nossa vida. Isso também está relacionado ao nosso relacionamento, orarmos pelos outros. Como sabemos, a oração tem vários aspectos. Nós podemos orar ações de graças, agradecendo a Deus pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito por nós. Podemos fazer oração de confissão de pecados, quando reconhecemos as nossas falhas e não conseguimos conviver com o peso do nosso pecado, então nós somos orientados a confessar os nossos pecados diante do Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós também oramos suplicando, colocando diante das nossas súplicas, as nossas petições, quando nós estamos aflitos, sobrecarregados e precisamos de um alívio que vem do Senhor.
Então Ele nos dá esse mandamento para orar, porque Ele vai nos aliviar. Ele ouve as nossas súplicas. Mas também uma ordem é orar uns pelos outros, que é a oração de intercessão. E é dela que nós vamos tratar hoje. A oração, a intercessão, está entre as tantas responsabilidades que nós temos como corpo de Cristo, que é cuidar uns dos outros, acolher uns aos outros, zelar pelo bem da nossa comunidade, da nossa igreja, do corpo de Cristo. E a oração, a intercessão está envolvida nisso. Esse aspecto da oração, que é a intercessão, é tão séria que o profeta Samuel, na Bíblia, ele até considera um pecado o não orar pelo seu povo, orar uns pelos outros. No seu primeiro livro, no capítulo 12, verso 23, ele diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele, um homem separado por Deus desde o ventre da sua mãe, para se dedicar a sua vida ao ministério, à obra do Senhor, que o Senhor tinha para ele reconheceu isso: olha, é pecado, é erro meu contra o Senhor se eu não orar por cada um de vocês, pelo povo que era a sua responsabilidade na época. Então, para nós, para quem é cristão maduro, deve entender que é uma responsabilidade, um dever espiritual orarmos e intercedermos uns pelos outros. Nesse dia, nesse momento, nesse estudo, nós vamos tratar sobre uns aspectos importantes desse exercício, desse dever espiritual que é a intercessão. A primeira questão é o porquê orar, por que interceder. O primeiro motivo é muito claro, que é a obediência. Nós que cremos que a palavra, a Bíblia, é a nossa regra, única regra de fé e de prática, devemos cumprir em obediência o que Deus nos mandou. A Bíblia é a palavra de Deus, tudo que Ele escreveu vem dele para nós e deve ser observado, deve ser obedecido. E um dos mandamentos que Ele tem para nós na palavra é orar uns pelos outros, como diz o apóstolo Tiago em sua carta. Ele, em suas orientações para a igreja daquela época, para os cristãos que estavam sendo perseguidos, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. O verbo aqui, tanto confessar como orar, está no imperativo, que nós bem sabemos que o imperativo não é uma sugestão, não é uma simples orientação, é uma ordem que tem que ser cumprida. Não é, você cumpre se você quiser. Não, nós temos que cumprir a intercessão. É uma ordem, é um imperativo. Ele diz: orai uns pelos outros. É seu dever fazer isso. Então nós temos, como nós sabemos que Deus requer de nós obediência, devemos viver em obediência à sua palavra. Então precisamos orar uns pelos outros, porque é uma atitude de obediência à palavra. Muito atrelado a isso, a obediência é o exemplo de Cristo que nós temos. Como cristãos, nós somos chamados a ser mais e mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. E Ele, em sua vida, em seu ministério terreno, como homem, uma das coisas que Ele mais fazia era orar. O Evangelho de Lucas diz que Jesus, todos os dias, ensinava no templo e depois ia para o monte orar. Todos os dias. E Ele nos ensinou a orar, a viver em comunhão com o Senhor. E outra coisa que Ele ensinou é orar uns pelos outros. Ele orava muito pelos seus discípulos. Certa vez, quando um de seus discípulos, o famoso apóstolo Pedro, com toda a sua
a sua característica, o seu caráter marcante e forte, ele estava para ser tentado por Satanás. Jesus falou assim: você vai me negar. Ele falou: não, longe de mim negar ao Senhor. Mas Jesus, sabendo da provação que ele passaria, da tentação, Jesus olha para ele e diz: eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Está lá em Lucas 22, 32. Jesus, sabendo do que Pedro ia passar, pelo que ele ia passar, ele diz: olha, eu orei para você, para a sua fé se manter firme. Além disso, na oração sacerdotal, ou seja, na oração de sacrifício, de entrega, onde Jesus se mostra e cumpre o seu ofício sacerdotal, ele ora, está registrado lá em João 17, ele ora em favor de todos os seus discípulos, para a vida de cada um deles. E não só pelos apóstolos, pelos 12 que estavam à sua volta, mas ele ora, intercede por cada um dos cristãos, daqueles que iam crer em seu nome. Ou seja, ele orou por nós. Cada um de nós, eu, você, estávamos na oração de Jesus. Ele diz lá no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele já rogou, intercedeu por cada um de nós, que viríamos a crer. Ou seja, você e eu já estávamos na oração de Jesus. E como cristãos, nosso objetivo tem que ser imitar a Cristo. Paulo fala em uma das suas cartas: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Como cristãos, nosso nome já diz, nós somos pequenos cristos, nós somos imitadores de Cristo. Então esse é o nosso objetivo. Então isso inclui orar e interceder uns pelos outros. Um outro bom motivo para você orar, intercedendo pelos outros, é em cumprimento de uma tarefa muito linda e muito importante, que é a nossa tarefa sacerdotal. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Pedro, que nós cristãos, nós igreja, somos sacerdócio real. Um sacerdote no Antigo Testamento era um homem de uma linhagem só, de uma família escolhida, que era aquele grupo, aquela família, aquele homem que estava no templo, que ele podia adentrar ao santuário e ali oferecia sacrifícios a Deus a favor do povo. Ele oferecia sacrifícios de gratidão, ele oferecia sacrifícios de perdão de pecados, para que os pecados do povo fossem perdoados. Então ele era um representante, o sacerdote era o representante do povo perante o Senhor. Mas com Cristo, o sumo sacerdote, que rasgou o véu e abriu o acesso que nós temos ao Pai, nós não precisamos de um homem que faça isso. Não precisamos de um pastor, de um líder espiritual para interceder por nós, mas nós podemos oferecer nossas orações diante do Senhor e também podemos, como sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, também interceder uns pelos outros, colocar os sacrifícios, as orações dos outros perante o Senhor. Todos nós somos sacerdotes, chamados a orar, a oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Então, como função sacerdotal, precisamos também oferecer diante de Deus as orações em nosso favor e a favor do nosso povo também, da nossa igreja. É uma função, uma tarefa que Deus nos deu e todos nós cristãos temos que cumprir o sacerdócio. Não é uma função apenas do seu líder espiritual ou do seu pastor. Todos os crentes são chamados a ser sacerdócio real. Agora que sabemos por que nós devemos orar, pensamos quando devemos orar. Nós sabemos que o mandamento para estar em oração e vigilância é o tempo todo. Vigiar e orar a todo tempo, para não entrar em tentação. É essa a ordem de Jesus. Orar e vigiar o tempo todo. Mas nós
em alguns momentos da nossa vida, umas necessidades maiores, em momentos de aflição, nós intensificamos as nossas orações. Nós oramos com mais fervor, com mais intensidade, colocamos mais objetivamente, mais especificamente nossas orações, dando nome aos nossos pedidos, e orando com mais fervor. Algumas pessoas têm o costume de fazer o jejum, de ficar um dia inteiro jejuando e orando em favor de uma situação. E isso também tem que ser em relação à nossa intercessão. Precisamos orar pelos nossos irmãos a todo tempo, mas existem situações e momentos que precisamos orar mais intensamente, com mais vontade, com mais dedicação, com mais fervor. Por exemplo, em tempos de provação, assim como Jesus orou por Pedro quando ele foi provado, quando ele foi tentado, testado, assim também nós precisamos orar uns pelos outros quando nosso irmão passa por uma situação difícil, de provação, de luta, de sofrimento, de enfermidade, de luto. Precisamos orar para ajudar a levar as cargas, aliviar as cargas, o sofrimento dos nossos irmãos. Quando passamos por provações, dificuldades, precisamos mais e mais da oração dos nossos irmãos. E é um tempo oportuno para orarmos intensificamente uns pelos outros. Além disso, precisamos orar em tempos de perseguição. Como lá no livro de Atos, que registra o início da história da igreja, como a igreja vivia e cresceu, a igreja cristã viveu num tempo de perseguição, porque o Império Romano naquela época não estava aceitando a ideia de tantas pessoas, tanto judeus como gregos, romanos, gentios, estavam sendo alcançados pelo Evangelho e abraçando essa nova fé. Então começaram a perseguição. Como assim? O povo parou de adorar o imperador para adorar um Deus só e começaram a perseguir a igreja. E a igreja, em perseguição, estava cada vez mais orando, em oração. O líder da época era Pedro. E Pedro, em suas muitas pregações, teve ocasiões que ele foi preso por pregar o Evangelho. E o texto de Atos, capítulo 12, nos diz, lá no verso 5, que enquanto Pedro estava guardado na prisão, ou seja, estava preso, a igreja orava incessantemente a Deus em favor dele. Havia oração incessante, ou seja, intensa, que não para, da parte da igreja em favor de Pedro. Paulo também diz que muitos intercederam a seu favor enquanto ele estava quase à morte. E na história nós vemos tantos homens, tantos missionários que precisavam de intercessão pela perseguição que sofriam. Quantos missionários são mortos, perseguidos por pregar o Evangelho? Nossas orações têm que estar com eles, para que Deus fortaleça, para que Deus os guarde e o nome do Senhor seja proclamado em suas vidas. Além de orar em tempos de perseguição, também temos que orar em tempos de evangelização. O próprio Paulo pedia em suas cartas que a igreja orasse por ele para que a sua boca fosse aberta para pregar o Evangelho com intrepidez, com ousadia. Assim ele diz em sua carta aos Efésios: orando em todo o tempo no Espírito, para que isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. É preciso orar por aqueles que se colocam na tarefa de pregar o Evangelho, para que a evangelização seja sempre presente na nossa vida, na nossa comunidade. Incluindo, olhe por nós, olhe para a nossa igreja. Nós estamos em fase de plantação e precisamos orar para que nós sejamos instrumentos de pregação do Evangelho na vida da nossa comunidade, no nosso bairro. Precisamos orar para que o nome de Deus seja proclamado através das nossas vidas. Um outro exemplo na história interessante
foi o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enquanto ele pregava no púlpito, nos domingos, evangelizando, pregava o evangelho, havia um grupo de mulheres que intercedia por ele, pelas suas pregações, para que o nome de Deus fosse proclamado e engrandecido na sua vida. E nós vemos na história como que o ministério deste homem foi abençoado e frutífero. Além disso, nós temos que orar, interceder uns pelos outros em tempos de divisão também. Jesus, em sua oração sacerdotal, orou para que a igreja dele, todos os crentes, todos aqueles que viessem a crer, fossem unidos. Ele orou ao Pai que eles sejam unidos como nós somos. É claro que a igreja foi feita para viver a unidade, comunidade, comunhão, mas somos pecadores, somos imperfeitos e há tendência de dividirmos, de entrarmos em conflitos internos. Então a nossa oração tem que ser, em tempos de divisão, que o Senhor restabeleça e fortaleça nossos laços, a nossa unidade no Senhor. Depois de saber por que orar, quando orar, precisamos também saber como orar. Como nós devemos interceder uns pelos outros? Primeiro, de forma continuada. Oremos continuadamente. Nossa oração tem que ser constante. Não é porque uma situação foi resolvida, não foi porque uma oração foi atendida, que nós devemos parar de orar por aquele motivo ou por aquele irmão. Temos que orar a todo tempo. Também temos que orar confiantemente, com confiança no Senhor. Devemos exercer nossa fé quando oramos por nós e também quando oramos pelos nossos irmãos. A palavra nos encoraja a exercer nossa fé em oração. Texto de Mateus 21 diz: tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Tiago diz: peça, porém com fé, em nada duvidando. Nossa fé tem que ser exercida e fortalecida nesses momentos de oração. Você tem orado com fé, crendo que vai receber, crendo que o Senhor está atento ao seu clamor e o Senhor é poderoso para te responder e agir na sua vida. Você crê, você ora com fé, com intensidade assim. Precisamos cumprir bem essa tarefa, pedir que o Senhor fortaleça realmente a nossa fé a cada dia. Além disso, precisamos orar de forma obediente. Orar de forma obediente, obedecendo o que Deus mandou, obedecendo, cumprindo essa tarefa de forma adequada. Antes de orar uns pelos outros, nós devemos orar por nós, confessar nossos pecados. Como que nós vamos conseguir interceder por alguém se nós não estamos com nossos pecados confessos e perdoados? Como que eu vou pedir por alguém se eu não estou com comunhão adequada com o Senhor? Então devemos ter essa obediência de confessar nossos pecados primeiro, manter e fortalecer nossa comunhão com o Senhor para depois orar uns pelos outros. Além disso, precisamos orar humildemente, com humildade. A palavra de Deus diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Ele alcança com a sua graça os humildes de coração. Precisamos ter humildade ao orar. Não podemos mandar em Deus ou exigir algo dele, mas precisamos orar em humildade, reconhecendo a nossa dependência, reconhecendo a nossa insignificância. Saber que nós necessitamos do Senhor, que nós sem Ele nada podemos fazer. Precisamos reconhecer isso em nossas orações. Orar com humildade. Além disso, precisamos orar conjuntamente, em conjunto, juntos. Devemos orar
uns pelos outros, mas também uns com os outros. Jesus diz da necessidade que temos de nos reunir para isso, para este fim de oração. E diz: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Precisamos estar juntos para orar uns pelos outros e orar uns com os outros. Orar juntos, juntos somos mais fortes. Devemos sempre pensar nisso, por isso é tão importante as reuniões de oração que nós fazemos. Atualmente nós estamos fazendo orações por videoconferência, online, mas oramos juntos, uns pelos outros, uns com os outros, e isso tem nos fortalecido. É muito importante esse momento conjunto que temos de oração e comunhão com o nosso Senhor. Orar uns pelos outros é um mandamento de inestimável valor para a nossa comunidade cristã. É um trabalho que exige dedicação, vontade, esforço. Geralmente o nosso esforço de interceder não é notado pelos outros. Não devemos orar para que os outros saibam quem está orando. Nosso esforço de orar, interceder uns pelos outros, quem vê é o nosso Deus, e quem recompensa é também o nosso Senhor. Então precisamos ter dedicação e esforço, cumprindo essa responsabilidade, esse mandamento que é orar uns pelos outros. Irmãos, quando nós revelamos nossas necessidades uns aos outros e nos unimos com nossos irmãos em oração em favor dessas necessidades, nós somos levados a depender muito mais do nosso Senhor. E como corpo, cada vez mais dependentes da cabeça que é Cristo, somos cada vez mais fortalecidos pelo nosso Deus. Então, pratiquemos, exercitemos essa tarefa com dedicação, com amor, sem nos omitir, mas sempre buscando orar uns pelos outros, uns com os outros, sabendo que a oração é que nos fortalece como corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Estou em oração pela sua vida. Ore também pela nossa vida, ore pela nossa igreja, ore pelo corpo de Cristo, ore pela igreja do Senhor sobre a face da terra. Nesse momento tão difícil que estamos passando, que a igreja do Senhor seja fortalecida e esteja nas suas orações diárias. Depois disso estudo, que você entenda cada vez mais como é importante a intercessão no meio do povo de Deus. Deus te abençoe e dê um dia fortalecido para a glória do Senhor.